Veremos agora alguns processos de eletrização, que são os processos responsáveis por dar carga elétrica para certos materiais. Então, como vimos, existem materiais neutros, né? E só que como eles são constituídos por átomos, que por sua vez são constituídos por prótons e elétrons, eles podem vir a ganhar carga elétrica. Então, o primeiro processo que a gente vai ver é o de eletrização por atrito. Então, aqui temos dois corpos, inicialmente neutros, a lã e o PVC, e eles são friccionados. Então, aqui é quando ocorre a eletrização de ambos os corpos. Nesse processo daqui, quando eles estão sendo friccionados, os átomos de cada um desses corpos estão interagindo. E devido a essa interação, cada um dos corpos ganha ou perde elétrons. Então, cada um fica com uma carga elétrica diferente no final da fricção. Mas qual deles que vai ficar com carga positiva e qual que vai ficar com carga negativa? Qual deles vai ficar com cada carga é devido à estrutura atômica de cada corpo. Então, como cada corpo é constituído por átomos diferentes, a lã é constituída por certos átomos que estão mais propícios a doar elétrons do que o PVC. O PVC é constituído por outros átomos diferentes, com um número diferente de prótons e elétrons, e esses átomos, por sua vez, eles são mais propícios a receber elétrons. Então, por essa razão, a lã vai ficar com carga positiva e o PVC vai ficar com carga negativa. Essa eletrização ela ocorre devido às propriedades de cada material. Então, existe uma série triboelétrica, né, que foi feita a partir de diversos estudos, e nessa série a gente consegue saber qual material vai ficar com qual carga quando eles forem eletrizados entre si por atrito, né, quando interagirem por atrito entre si. Então, se a gente pega, por exemplo, a lã aqui e o plástico, né, no cano de PVC a gente pode dizer que é plástico, por exemplo, pela série triboelétrica a gente sabe que a lã, que está mais acima na série de triboelétrica, ela está mais propícia a doar elétrons do que o plástico que está aqui embaixo. Então, a lã vai ficar com carga positiva e o plástico vai ficar com carga negativa. Então, essa série daqui nos diz, ela foi feita a partir de estudos com cada um delas e com cada um desses materiais. E e a razão por trás dela é a estrutura atômica de cada um dos materiais que está sendo atritado. Então, existe esse vídeo daqui, que foi feito pela USP, por professores da USP, no qual eles ilustram melhor cada um dos processos de eletrização que a gente vai discutir. Então, o primeiro processo de eletrização é o processo de eletrização por atrito. Eles escolheram aqui um cano de plástico e o papel, uma folha de papel. Então, a folha de papel ela acaba ficando com cargas positivas daqui e o cano de plástico com cargas negativas. Na série triboelétrica, o papel estaria aqui mais para cima, ele seria mais propício que o plástico a doar elétrons, por isso ficaria positivo e o plástico negativo. Então, ele utiliza esses materiais e também utiliza esse dispositivo aqui atrás, que também pode ser chamado de eletroscópio, para falar desses processos de eletrização. Então, esse dispositivo, o eletroscópio, ele é constituído de folhas de alumínio, aqui nessa extremidade, uma folha de alumínio em formato de retângulo, presa aqui na metade, um fio condutor e uma outra folha de alumínio nessa outra extremidade. Então, quando esse dispositivo possui carga em excesso, essas cargas elas vão se distribuir por todo
por todo o dispositivo e ele todo vai ficar carregado com uma certa carga. Ou seja, essas duas pernas daqui, elas possuiriam a mesma carga. Ambas seriam positivas ou ambas seriam negativas. Como elas possuem a mesma carga, elas vão se repelir, né? Como a gente viu, cargas de mesmo sinal se repelem. Então, essas perninhas, elas se repeliriam entre si, por possuírem a mesma carga. Então, esse aqui é um dispositivo para observar qualitativamente a carga elétrica desse material. Bem, então a eletrização por atrito a gente já viu, e agora eles vão usar nesse vídeo esse cano aqui de PVC, de plástico, para observar a eletrização por contato. Então, ao aproximar esse cano com cargas em excesso negativas, ao aproximar do eletroscópio, os elétrons do eletroscópio, eles vão se afastar aqui desse cano. Então, eles vão se afastar e vão querer ficar aqui mais para outra extremidade, né? Então, vai sobrar uma carga positiva nessa extremidade e uma carga negativa nessa outra extremidade, por causa dessa repulsão dos elétrons. Quando a gente aproxima, então, esses elétrons, é isso que ocorre. Então, quando há contato agora do cano com o eletroscópio, as cargas em excesso do cano, elas vão ser atraídas por essa carga positiva nessa extremidade e vão passar do cano para o eletroscópio. Então, as cargas em excesso deixam o cano e passam para o eletroscópio. Nisso, as cargas se redistribuem por todo o dispositivo e todo ele vai acabar ficando negativo. Então, as cargas daqui, né, essas duas perninhas, elas vão ficar negativas também. Eu pus as cargas aqui só para a gente realmente visualizar que essas duas cargas negativas vão gerar uma carga elétrica nessa folha de alumínio, mas todo o dispositivo aqui está negativo. E aí, por essa razão, vai existir uma força de repulsão entre essas duas perninhas que vai causar elas a se separarem assim. Então, esse corpo que antes já possuía, né, essas cargas daqui, e mais também, mas não tem como desenhar tudo aqui, esse corpo antes estava neutro. E agora ele está negativo devido a essa eletrização por contato, em que chegou um outro corpo que já possuía carga, fez contato com esse dispositivo, e esse dispositivo agora possui uma carga elétrica diferente da sua inicial, que era igual a zero. Então, essa é a eletrização por contato, que fez com que um corpo neutro ficasse com carga negativa. Um outro tipo é a eletrização por indução. Nesse caso, ele também aproxima o cano aqui do dispositivo, do eletroscópio, mas ele não chega a encostar no eletroscópio. Em vez disso, ele chega com o seu dedo aqui nessa ponta do dispositivo, porque o seu dedo vai fazer um processo de aterramento. Como o dedo daqui ele possui muito mais átomos, ele vai puxar essas cargas negativas que estavam aqui no eletroscópio. Então, essas cargas negativas que sofreram essa repulsão, né, do cano, elas vão para o dedo dessa pessoa, que vai carregá-las para longe agora do dispositivo. Então, a gente consegue ver que o excesso de cargas negativas, ela saiu. Então,
esse dispositivo aqui está neutro. Agora, nessa parte daqui, existem ainda essas cargas positivas que ficaram nessa ponta daqui devido a essa atração com o cano. Então, devido a essa atração, as cargas elas não foram puxadas para o dedo dessa pessoa. E quando o cano se afasta, ele não chegou a encostar, essas cargas que estavam aqui agora, elas se redistribuem pelo dispositivo, se redistribuem aqui também nessas perninhas, e existe novamente essa força de repulsão entre cada uma dessas pernas, porque elas possuem agora a mesma carga, só que é uma carga positiva, diferente da eletrização por contato. Então, na eletrização por contato, o dispositivo, o eletroscópio, ele ficou com uma carga negativa, que era igual à carga do corpo que fez contato, o cano. O cano estava negativo, fez contato com o eletroscópio ficou negativo. No processo de eletrização por indução, as cargas negativas elas foram levadas embora pelo dedo, no processo de aterramento, que a gente chama. E então, o cano que estava negativo, ele foi responsável por gerar uma carga positiva agora nesse dispositivo, nesse eletroscópio. Então, esse é o último processo de eletrização que a gente vai discutir aqui.